Olá pessoal, tudo bem? Prazer, sou Rafael Bandeira e sejam bem-vindos a mais um módulo do extensivo de gastroclínica do Medcoff. Nesse módulo, a gente vai discutir sobre cirrose. Sobre o que especificamente de cirrose, gente. A gente vai falar de conceitos gerais, tá? No segundo módulo, a gente vai aí sim abordar um pouco mais sobre as complicações de cirrose que caem bastante na prova, tá? Então, nesse módulo, a gente vai falar de conceitos gerais, sobre diagnóstico de cirrose, sobre insuficiência hepática, hipertensão portal e sobre também descompensação aguda da cirrose, conceitos gerais, tá? Para falar de cirrose, a gente precisa lembrar um pouquinho da arquitetura hepática e por que acontece a cirrose, tá? A gente precisa lembrar que a unidade estrutural do fígado é o lóbulo hepático, tá? O lóbulo hepático é essa estrutura aqui mais ou menos hexagonal, tá certo? Que tem no centro, tá certo? A veia central ou veia centrolobular. Essa veia central, ela é um ramo terminal, tá? Da veia hepática, certo? E nas pontas, nos vértices aqui dos lóbulos, entre os lóbulos, quer dizer, no vértice de cada lóbulo, no centro a gente tem a veia central, tá? E nos vértices a gente tem essa estrutura que a gente chama de tríade portal, tá? A tríade portal, ela é composta por um ramo do ducto biliar, um ramo da veia porta e um ramo da artéria hepática. E nas fileiras, tá certo? Enfileiradas entre os vértices e o centro, a gente tem fileiras de hepatócitos, tá? E entre esses hepatócitos, a gente tem os sinusoides hepáticos, onde vai se misturar sangue venoso e sangue arterial, tá? O sangue venoso da veia porta e o sangue arterial da artéria hepática, tá? E esses sinusoides, eles têm uma circulação que é da periferia para o centro, que a gente chama de centrípeta, tá? Esses sinusoides, eles têm as paredes fenestradas para facilitar as trocas com o hepatócito, tá? Para a nutrição do hepatócito. E nesses sinusoides, a gente pode observar também essas células de Kupfer, tá? Que são macrófagos e representam aí cerca de até 15% do total das células hepáticas, do parênquima hepático, tá? E esses macrófagos, eles têm atividade fagocítica e eles participam daí da remoção de células e proteínas danificadas que se encontram na circulação sanguínea dos sinusoides. Além disso, existe aqui um espaço virtual entre os sinusoides e os hepatócitos que a gente chama de espaço de Disse, tá? E nesse espaço de Disse, uma das principais células que a gente encontra é a célula de Ito ou células estrelares, tá certo? Ou estreladas, dependendo da tradução que você usar. Essas células estreladas, elas participam do metabolismo também e elas servem de armazenamento para a vitamina A. Tá? Tudo isso é importante que a gente vai falar um pouquinho o que acontece quando a gente tem um dano hepático. Tá? Quando a gente tem repetidas agressões hepáticas, tá? Isso estimula as células de Kupfer a produzir algumas citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, elas vão estimular, elas vão fazer com que as células estreladas, células de Ito, diferenciem-se em miofibroblastos. Isso vai fazer uma contração dessa região do espaço de Disse e vai também ter uma produção de colágeno nesse espaço de Disse. Com essa produção de colágeno, a gente vai acabar que essas fenestrações, elas vão se acabar, essas fenestrações sinusoides. E com isso vai diminuir a circulação sanguínea para os hepatócitos e com isso vai levar à lesão dos hepatócitos, tá? Além disso, o próprio calibre dos sinusoides, por causa dessa produção de colágeno, ele vai acabar reduzindo um pouco, fazendo uma resistência ao fluxo da veia porta, tá? Então, por isso que a gente vai falar depois que tem hipertensão portal, porque existe aí uma resistência ao fluxo da veia porta. E toda essa produção de colágeno, essa disfunção também que vai gerar fibrose e essa falta de circulação para os hepatócitos que vai fazer com que eles sofram morte de hepatócitos, formando nódulos de regeneração quando eles tentam se regenerar de uma forma meio errática. Tudo isso a gente vai chamar de uma desorganização da arquitetura lobular, que nada mais é do que a gente vai ter uma doença hepática crônica avançada. Então a gente observa aqui que tem perda das fenestrações, aumento da fibrose no espaço de Disse. Então tudo isso é o que leva ao que a gente conhece como cirrose, tá? Então a cirrose nada mais é do que o resultado dessa desorganização da arquitetura lobular. E por conta da cirrose, as duas grandes complicações que a gente observa são a hipertensão portal, já que tem uma resistência ao fluxo da veia porta, por tudo que a gente explicou, e uma insuficiência hepática, já que a gente tem aí prejuízo da circulação para os hepatócitos. Por conta da insuficiência hepática, a gente vai ter algumas complicações, tais como
hiperestrogenismo, tá? Esse hiperestrogenismo, ele se manifesta como? Se manifesta com formação de telangiectasias no corpo, então a gente vê aquelas malformações vasculares no tronco do paciente, tá? Com ginecomastia, com eritema palmar, principalmente em cirrose pural, tá? O eritema palmar. A gente tem também o hipoandrogenismo, que se manifesta por atrofia testicular, redução da pilificação, redução de massa muscular. Temos também que o fígado é importante para a produção de alguns fatores de coagulação. Então, por conta da insuficiência hepática, teremos coagulopatia. De tal forma também, teremos redução da produção de albumina, teremos um déficit aí no metabolismo das bilirrubinas e por isso o paciente evolui com icterícia. E também a gente sabe que imunoglobulinas têm produção hepática, então a gente vai ter aí uma imunodepressão nesse paciente. Tá? Cirrótico é um paciente com imunodepressão. Quanto à hipertensão portal, o que ela pode causar? Causa CIT, a infecção da CIT, que é a peritonite bacteriana espontânea, da mesma forma que junta água no peritônio, que é a CIT, também pode juntar água na pleura e formando o hidrotórax. A gente também pode ter formação de circulação colateral que fica bem visível na pele, que às vezes a gente vê aquelas aranhas vasculares, como também a gente pode ter essa circulação dentro do corpo, né? Então, a circulação colateral que se forma, já que o fluxo pela porta está dificultado, tá certo? E aí a gente tem a formação de varizes esofágicas e varizes gástricas que podem evoluir com hemorragia digestiva alta. A gente também tem, por conta da hipertensão portal, um aumento do baço, tá? Então a gente tem esplenomegalia, e por consequência desse aumento esplênico, a gente vai ter o sequestro esplênico, gerando aí plaquetopenia e até mesmo uma pancitopenia nesses pacientes. Além disso, a gente tem outras complicações que dependem tanto da insuficiência hepática como da hipertensão portal, tais como encefalopatia hepática, que aí depende porque o fígado não metaboliza direito o que teria que metabolizar no fígado, tá? As toxinas deletérias, tá? Da mesma forma que também podem ter shunts hepáticos que acabam passando sangue que não foi metabolizado pelo fígado, que não foi limpado pelo fígado, digamos assim. Síndrome hepatopulmonar, síndrome hepatorenal e o carcinoma hepatocelular. Então a cirrose ela pode evoluir com todas essas complicações que acabam, em última instância, sendo decorrentes da desorganização da arquitetura lobular. Bom, e como que eu vou diagnosticar a cirrose, gente? Eu vou diagnosticar primeiro pela anamnese, né? Então a gente vai procurar todos esses achados que a gente falou no paciente. Então, se é um paciente que tem telangiectasias, ascite, se é um paciente que tem histórico de ter tido HDA varicosa, a gente vai fazer esse diagnóstico pela anamnese. Pelo exame físico, né, juntando os achados que a gente falou, ginecomastia, eritema palmar, telangiectasias, aranhas vasculares. Exames laboratoriais, que a gente tem principalmente a perda da função hepática, a gente pode ter a icterícia, por exemplo, aumento de bilirrubina, albumina baixa, alargamento do INR, tá certo? Então, tudo isso vai levar para a gente plaquetopenia, tudo isso vai levar para a gente a hipótese de que tenha uma cirrose. O ultrassom de abdômen vai avaliar o parênquima hepático, tá? A imagem abdominal vai avaliar o parênquima hepático para ver se sugere uma cirrose, tá? Nem sempre é tão fácil discutir em que grau que tá, digamos assim. E o Doppler no ultrassom de abdômen vai ajudar mais ainda a gente para ver calibre de ver a porta, para ver se tem sinais de hipertensão portal, digamos assim. A endoscopia também pode ajudar a gente pela presença aí de varizes de esôfago, varizes gástricas, até mesmo às vezes gastropatia hipertensiva, que o estômago fica um pouco mais demasiado, tá? A biópsia hepática com certeza acaba sendo o nosso padrão ouro, mas nem sempre ela vai ser necessária, tá, gente? Se assim, poxa, já chega um paciente com ascite que você já vai lá investigar a ascite e vê que é compatível com hipertensão portal. Telangiectasias, histórico de etilismo, poxa, gente, não tem por que biopsiar esse fígado, tá? A biópsia hepática ela vai servir para a gente apenas, às vezes, em casos mais duvidosos, que a gente precisa realmente fazer esse diagnóstico, tá? E hoje em dia, a gente tem ficando cada vez mais disponível a elastografia hepática. Classicamente, a elastografia hepática e o mais disponível é feita por ultrassom, mas ela também pode tecnicamente ser feita por ressonância magnética, que aí seria até um pouco mais acurado, digamos assim, porque tira um pouco o operador dependente, tá? Mas por ultrassonografia é muito mais simples de se fazer, tá? E é muito mais disponível. A elastografia hepática, ela tenta medir o quanto que o fígado é rígido, tá? Quanto mais rígido o fígado, provavelmente maior a chance dele ter fibrose. Quanto menos rígido é o fígado, menor a chance dele ter fibrose. É um método não invasivo que substituiu bastante a biópsia hepática justamente por ser um método não invasivo. E aí, uma vez que a gente pensa em cirrose, a gente já tem que pensar em qual etiologia daquele paciente que tem cirrose, tá? Qual a etiologia daquela cirrose. Por quê?
Porque se eu sei a etiologia, a cirrose, eu não falei para vocês, mas quando a gente tem um grau de cirrose, de fibrose hepática, já isso é muitas vezes, a maior parte das vezes, irreversível, tá? Então, assim, eu tenho que achar a etiologia, porque eu não vou ter um tratamento para desfazer a fibrose, mas eu posso tentar tratar a etiologia para evitar que continue inflamando o fígado e continue progredindo aquela cirrose, tá? Por mais que eu não retorne a um ponto anterior, eu pelo menos consigo evitar a progressão, consigo estabilizar um pouco melhor aquele paciente se eu conseguir tratar a etiologia. E as 3 etiologias campeãs são álcool, hepatite C e doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? MFOD, tá certo? Então, assim, essas são as 3 principais causas de transplante hepático. Para o álcool, a gente vai ver pela história, tá certo? Lembra que não é um consumo esporádico de álcool, tá? Geralmente a gente fala aí pelo menos 20 a 40 gramas diários para mulher, 40 a 80 gramas diários para homem, tá? Então, lembrar que, por exemplo, uma latinha de cerveja com 300 gramas, com 350 ml vai ter aí em torno de 8, 10 gramas, tá? Destilado vai ter uma concentração muito maior, né? Destilados alguns chegam a 40, 50%, então se você bebe 100 ml de destilado, você já bebeu 50 gramas de álcool, né? Outras causas importantes são hepatite B, hepatite autoimune, hemocromatose, colangite biliar primária, colangite esclerosante primária. E aí o diagnóstico, por exemplo, hepatite B a gente vai tirar com sorologia. Hepatite C eu não falei em cima, sorologia, tá? Sorologia triagem, tá certo? Depois, para confirmar que existe hepatite C, precisa fazer a carga viral. Doença hepática gordurosa não alcoólica é pelo histórico de síndrome metabólica do paciente. Hepatite B, sorologia. Hepatite autoimune, relembrando, são anticorpos. Antimúsculo liso, FAM para hepatite autoimune tipo 1. Anti-LKM1 para hepatite tipo 2, tá? Eletroforese de proteínas, porque a gente pode ver um pico policlonal de gama-globulinas, e IgG pode estar aumentada também, classicamente aumenta IgG. A biópsia hepática também pode ajudar no diagnóstico de hepatite autoimune. Hemocromatose, a gente vai dosar ferro, ferritina e principalmente saturação de transferrina. Se tiver aumentada a saturação de transferrina, é maior que 45, 50% a ferritina aumentada, a gente vai pesquisar mutações para hemocromatose hereditária. Colangite biliar primária, que é uma doença colestática crônica, o principal anticorpo aqui é a antimitocôndria. Colangite esclerosante primária, que está muito associada à doença inflamatória intestinal, principalmente retocolite. O diagnóstico a gente faz por ultrassom, que aí vai avaliar se tem dilatação de vias biliares e, se necessário, às vezes, colangirressonância para avaliar melhor essas dilatações biliares. Além disso, outras causas importantes são doença de Wilson, que aí a nossa triagem com a ceruloplasmina baixa, tá? O cobre urinário de 24 horas elevado também ajuda no diagnóstico. E a presença de anéis Kaiser-Fleischer na avaliação de lâmpada de Fenda, que é essa deposição de cobre na periferia aqui na membrana de DCM, dando esse aspecto que a gente consegue ver muito melhor pela lâmpada de Fenda, tá? Raramente dá para ver a olho nu, só se a íris do paciente for muito clara e tiver um anel bem evidente, tá? Então, geralmente, precisa pedir exame com lâmpada de Fenda, tá? E a gente tem também, mais raro, deficiência de alfa-1 antitripsina, que aí a gente vai dosar alfa-1 antitripsina sérica, se estiver baixa, a gente vai confirmar com testes genéticos. E por fim, a gente tem a causa criptogênica, que é basicamente aquela quando a gente não consegue achar a causa, tá? A maior parte das causas criptogênicas, na verdade, são doença hepática gordurosa não alcoólica, tá? E aí, na verdade, você acaba não tendo um fator, no caso da criptogênica, para tratar a etiologia. Perfeito? Continuando então com a questão. IANSP 2021. A função fisiológica das células estreladas do fígado localizadas no espaço de Disse é... Aqui a gente não tem sabe ou não sabe, na verdade. A gente falou que as células de Ito, ou as células estreladas, elas participam no armazenamento da vitamina A, tá certo? Então a resposta é a letra A, tá? Não participam da vitamina K. Ela produz colágeno? Produz, quando elas se diferem para miofibroblastos, mas isso não é uma função fisiológica, isso é um problema patológico quando tem agressão hepática. Então essa produção de colágeno até produz, mas não é uma função fisiológica, tá? Produzir interleucinas, fator de necrose tumoral? Não, quem acaba produzindo citocinas inflamatórias são as células de Kupffer, mas isso que são macrófagos, mas isso principalmente elas produzem mais ainda quando estão estimuladas por alguma agressão, tá? Mas aí seria mais para macrófagos, para a célula de Kupffer do que propriamente para células estreladas do fígado. Perfeito? Bom, próxima questão. Federal do Paraná 2021. Paciente de 21 anos, sexo masculino, é encaminhado para atendimento ambulatorial em clínica médica pelo serviço de oftalmologia devido à presença de anéis de Kaiser-Fleischer no exame oftalmológico, provavelmente lâmpada de Fenda.
Considerando o contexto clínico apresentado, qual exame deve ser solicitado para elucidação diagnóstica? Aqui não é paciente cirrótico, tá, gente? Mas só para vocês lembrarem dos anéis, na pesquisa de etiologia de cirrose, tá? Então, qual exame que a gente deve dosar para confirmar um paciente com anéis de Kaiser-Fleschner? Kaiser-Fleschner, doença de Wilson, doença metabolismo do cobre. Vai ser neurofibromatose tipo 1? Não. Teste genético para mutação de hemocromatose hereditária? Familiar hereditária? Não. Cobre na urina de 24 horas? Sim, tá certo? Isso que confirma. Anticorpo antimitocôndria? Não, isso seria para colangite biliar primária. Zinco sérico? Não. O problema aqui é com cobre, tá certo? Então, assim, qual o exame deve ser solicitado para confirmar o Wilson? Cobre na urina de 24 horas. Bom, falar um pouquinho agora das complicações da cirrose, né? A gente tem aquela... Complicações não, mas as consequências daquela desorganização lobular hepática, tá? A primeira que a gente falou foi insuficiência hepática. Para a gente dar o diagnóstico de insuficiência hepática, a gente precisa estadiar a função hepática, tá? Lembrando aqui, gente, que enzimas hepáticas TGO, TGP, enzimas colestáticas, fosfatase alcalina, gama-GT, eles são marcadores de inflamação e não de função. Então, assim, no paciente cirrótico, a gente pode até ter aumento de TGO, TGP, geralmente são aumentos discretos, tá? Não espere aumentos de 1000 de enzima hepática, de TGO e TGP, de STLT no paciente cirrótico, até porque já tem lesão de hepatócito, você não vai ver um cirrótico com 1000 e tanto de enzima, tá? Isso é mais para questão de hepatite aguda, tá? Então, assim, você pode ter inclusive TGO e TGP normais no paciente cirrótico, tá? Isso não vai ser o nosso marcador de insuficiência hepática. Marcador de insuficiência hepática são os marcadores de função hepática, albumina, bilirrubina, tempo de protrombina. A gente pode dosar até o fator 5 de coagulação, não é o fator 5 de Leiden, tá, gente? Aqui é o fator, atividade de fator 5 mesmo, tá? Em um valor baixo da atividade de fator 5, ela vai ser condizente, que tem uma menor função hepática naquele paciente. E a gente tem algumas classificações que a gente usa para estadiar a função, que são muito práticas do dia a dia, não são tão práticas às vezes para saber de cabeça, mas que sim vocês precisam saber para a prova, infelizmente. As pessoas cobram qual o valor do child, tá? Eu sei que hoje em dia na vida você vai lá, põe na calculadora, pronto, no celular, pronto, mas precisa saber isso para a prova, tá, gente? Você precisa saber que o child pug, tá, que é essa classificação aqui, ela conta com 5 variáveis, tá? Isso é o básico, você tem que saber, é o fundamental. Saber os valores é um plus que também pode cair na prova, tá? O mnemônico aqui para o child pug chama-se BEATA, tá? Bilirrubina, encefalopatia, ACIT, TAP, que é o tempo de protrombina, ou INR, que a gente usa como uma relação aí desse TAP, tá? E albumina, tá? Então, assim, BEATA, bilirrubina, encefalopatia, ACIT, TAP e albumina, perfeito? Não tem creatinina, tá? Isso é uma pegadinha boa que cai na prova. E aí, basicamente, conforme esses valores aqui, você vai avaliar a pontuação. Reparem também que não existe pontuação 0 e nenhum. Então, o mínimo do child é 5, tá? E o máximo é 15, tá? E conforme a pontuação, a gente classifica o child pug em A, B, C. A seria aquele com menor prognóstico, uma cirrose mais precoce, digamos assim, mais compensada. E o C seria o pior prognóstico, uma cirrose mais descompensada, digamos assim. Uma cirrose mais avançada. Se pontuar pelo menos, se pontuar só 1 no 2, vai pontuar 6, né? Então vai ser child A. Se já pontuar mais de 2 no 2, já vai para o B, que é de 7 a 9 pontos, e chegar em 10 pontos, 10 a 15, já é child C. Perfeito? Deu para entender? Isso precisa depois tirar uma fotinha, põe lá para decorar mesmo, tá, gente? Precisa saber, tá? E a outra forma que a gente tem de estadiar a função é o MELD, tá? O MELD, ele foi criado para prever sobrevida de pacientes cirróticos, tá? E ele acaba sendo usado como um método para a gente avaliar a prioridade na fila de transplante do paciente. Quer dizer, maior o MELD, maior a priorização daquele paciente na fila de transplante hepático. E ele utiliza 3 variáveis, tá, gente? Que aqui é BIC, tá? Caneta BIC do MELD. Bilirrubina, INR, TAP e creatinina. Reparem então que a creatina está no MELD, não está no child. E aqui a gente não tem ACIT, não tem encefalopatia e não tem albumina, tá? Então a albumina não está presente e para criança a gente tem a variação que é o PELD. Isso aqui vocês não precisam decorar nada, porque na verdade você joga isso na calculadora, tem fórmulas logarítmicas, blá blá blá, então assim não dá para você calcular o MELD sem a calculadora, tá? Na mão, então não vai te cobrar para você calcular MELD, tá? Mas você precisa saber aqui as variáveis, tá? Questãozinha para treinar então, ENARE 2024,
Homem de 46 anos, hipertenso, assinar a alternativa que não contribui, quer dizer, ele falou um caso gigante aí, mas no final isso eu queria falar assim, assinar a alternativa que não contribui, dentro do caso apresentado, para a classificação de Child-Pugh do paciente. E aí, Child-Pugh é o quê? Beata. Beleza. INR tá no Beata? Tá, porque é o TAP, tá? Albumina tá, bilirrubina tá, opa, creatina não tá, tá, gente? Creatina tá no MELD, mas não tá no Child, tá? Grau de cefalopatia tá? Tá. Qual que faltou aqui só para vocês treinarem? Qual que faltou? A CIT, tá? Então, são 5 critérios no Child, faltou a CIT aqui, por isso que está errado creatinina. De novo, Enari. O médico de um paciente cirrótico está verificando, quer dizer, 2 questões na mesma prova do Enari 2024 caíram sobre Child-Pugh, tá? O médico de um paciente cirrótico está verificando a possibilidade de uma cirurgia hepática para esse paciente, porém para isso quer primeiro ver qual o seu score de Child-Pugh, já que este possui correlação com a sobrevida do paciente. Perfeito. Neste sentido, o paciente apresenta os seguintes exames: bilirrubina 2,5, albumina 2,6, tempo de protrombina de 2 segundos, nenhuma CIT ou encefalopatia. Qual a classificação de Child-Pugh desse paciente e sua chance de sobrevida? E aí, gente? A, B, C, D, vai ser o Child A, B, C, D nem existe, né? Ele colocou aqui para coitado da pessoa. C nem é sobrevida baixa, seria... Ou melhor, C sobrevida baixa mesmo, desculpa, tá certo. A sobrevida alta, C que não é sobrevida intermediária. Então tem que ser A, B ou C a alternativa, tá? Child A, Child B, Child C. Aqui ele usou na tabela, se vocês verificarem, eu tinha colocado INR, ele colocou tempo de protrombina, 2 segundos. Então só recapitulando aqui a tabelinha, tá? Que é aquela classificação somando do Child, mas assim, na tabelinha, aqui é o valor de INR, tá? Uma variação dela, que a gente usa menos na prática, mas a questão cobrou, tá? É quanto ao TAP em si. Se tiver aumento menor que 4 segundos do TAP, ou atividade maior que 50%, entre no INR menor que 1,7. Se tiver TAP entre 4 e 6 segundos, ou atividade 40 a 50%, 2 pontos. TAP maior que 6 segundos e menor que 40%, 3 pontos. Eu sei, é chato, é mais variável para você ficar sabendo, mas vocês viram, caiu na prova e já caiu também isso em outras provas, às vezes perguntando do tempo em segundos, tá? Então precisa saber também. Então aqui nesse paciente, basicamente, a gente tem o quê? Bilirrubina 2,5, pontua 2, sem encefalopatia, pontua 1, sem acite, pontua 1, TAP 2 segundos, pontua 1, e albumina 2,6, pontua 3. Total, charge 8. Reparem aqui que pelo menos eles foram bonzinhos com vocês. Se vocês errassem um pouquinho, tá bem no meio, 7, 9. Então se você errasse pro 7 ou pro 9, daria certa a resposta, tá? Então daria para meio que, se você lembrasse da maior parte, você conseguia responder. O gabarito aqui realmente, como o total é 8, fica um Child-Pugh B, sobrevida intermediária. Perfeito? Bom, vamos falar um pouquinho agora, se a gente falou de insuficiência hepática, a gente vai falar agora um pouquinho de hipertensão portal, tá? Hipertensão portal nada mais é do que a resistência ao fluxo da veia porta, pelos motivos que a gente explicou no comecinho, tá? E por conta desse aumento do fluxo portal, a gente vai ter uma vasodilatação esplâncnica, tá? Então, vasodilatação dos vasos abdominais vai ter circulações colaterais. A veia porta aqui é da mesentérica superior com a esplênica. A mesentérica inferior, ela entra aqui na esplênica também, tá certo? E ela pode acontecer, gente, melhor, efetivamente, como que é a definição da hipertensão portal? Na prática, a gente não faz tanto isso. Mas, efetivamente, a gente define hipertensão portal quando a gente tem um gradiente de pressão venosa hepática maior que 5 milímetros de mercúrio, tá? Como que a gente faz isso, né? A gente não faz, isso é mais em pesquisa, tá, gente? Na prática a gente não usa tanto, tá? Não sei quando vai passar um TIPS no paciente, por exemplo, aí acaba conseguindo medir esse gradiente de pressão também quando vai passar o TIPS. Por quê? Como que a gente faz? Essa pressão, esse GPVH, ele é medido através da cateterização da veia hepática, tá? Com catéter de balão, que aí fecha, abre o balão para ver a diferença de pressão, tá? Que faz a cateterização através aí de uma veia jugular ou de uma veia femoral, tá? Quando vai passar o TIPS, por exemplo, dá para fazer essa medida, tá? No dia a dia, na prática, acaba sendo uma medida um pouco invasiva e a gente acaba não fazendo tanto, tá? E essa medida considera-se que a hipertensão portal é clinicamente significativa. Como assim clinicamente significativa? Que tem a significância para ter varizes de esôfago, apesar do que acima de 8 já tem varizes de esôfago, mas que tem ascite, que tem repercussões clínicas dessa hipertensão portal, geralmente quando está acima de 10, tá? Acima de 5 já é hipertensão portal, acima de 10 é clinicamente significativo, tá? E essa hipertensão portal, gente, ela pode ter diversas causas. Vocês estão vendo os numerozinhos aqui na figura? Então, a gente pode ter causas tanto pré-hepáticas, quanto causas hepáticas, quanto causas pós-hepáticas, tá? De pré-hepática, é um problema que acontece antes do fígado. Geralmente a gente vai ter uma trombose de porta mesmo, tá?
ou uma trombose displênica. No caso da trombose displênica, a gente acaba tendo uma hipertensão portal segmentar, tá? E isso, o mais clássico disso é que nas colaterais, basicamente, vai formar varizes de fundo gástrico, não forma varizes esofágicas. Então, assim, se o paciente tiver varizes gástricas isoladas, isso é uma dica para uma trombose de veia esplênica, que acontece, por exemplo, secundária, alguma inflamação que teve no local tipo pancreatite, às vezes pode cursar com trombose de veia esplênica, tá? Causas pós-hepáticas, a gente pode ter uma trombose de vasos suprahepáticos, e aí a gente tem a famosa síndrome de Budd-Chiari, ou a gente pode ter uma congestão direita, tá certo? Com um ICC, uma pericardite constrictiva que dificulta esse retorno venoso, causando aí uma hipertensão portal pós-hepática. Nas causas hepáticas, a gente pode ter causas pré-sinusoidais, tá? Quer dizer, lá na tríade portal, tá? Que a gente chama a tríade portal junto ali com o tecido conectivo ao redor, a gente chama de espaço porta, tá? A gente pode então ter antes do sinusoide, lá naquele vérticezinho na tríade portal, a gente pode ter no sinusoide, e o clássico do sinusoide é a cirrose, que é o que eu expliquei para vocês mais cedo, e a gente pode ter pós-sinusoidal, quer dizer, lá na veia centrolobular, tá? Pré-sinusoidal, o clássico, gente, é esquistossomose, tá? Esquistossomose, classicamente, não causa cirrose, tá? Esquistossomose causa hipertensão portal não cirrótica, tá? Pelas repetidas hemorragias que o paciente pode ter, isso pode isquemia no fígado e até causar cirrose. Mas o clássico é que o paciente esquistossomótico ele não é cirrótico, tá? É uma hipertensão portal pré-sinusoidal. Além disso, outra causa importante é o que a gente chama de hiperplasia nodular regenerativa, ou HNR para os íntimos, tá? A hiperplasia nodular regenerativa ela é resultado de condições em que a gente tem que o fluxo sanguíneo para o parênquima hepático está diminuído de uma forma não uniforme, tá? E com isso vai causando áreas de regeneração, nodulares regenerativas. Isso pode acontecer em doenças do colágeno, tá certo? Em vasculites, em aterosclerose, pacientes diabéticos com ICC, paciente até com idade avançada, isso pode acontecer, certo? Sarcoidose também é outra causa de hipertensão portal pré-sinusoidal. E a colangite biliar primária, numa fase pré-cirrótica, como ela faz a inflamação de ductos biliares e com isso pode comprometer as vênulas adjacentes na tríade portal, ela também pode cursar antes da fase cirrótica com uma hipertensão portal, sim, pré-sinusoidal. Sinusoidal, como eu falei para vocês, cirrótico. E pós-sinusoidal, a clássica é a doença hepática veno-oclusiva. Eu só vou querer que vocês saibam que isso é um problema, a complicação do transplante halogênico de medula óssea, uma doença enxerto versus hospedeiro. Isso é o suficiente para vocês saberem aqui, tá? Então, reparem, senhores, que só aqui que a gente falou que era cirrose. Então, isso é importantíssimo, gente. Nem sempre que você tem um paciente com hipertensão portal, tá? Mas significa que o paciente é cirrótico. O paciente pode ter hipertensão portal por diversas outras causas, perfeito? Então vamos lá. Esse exame aqui é o exame de elastografia hepática que eu falei para vocês mais cedo. Tá? Basicamente, pelas ondas no fígado, ele consegue identificar se o fígado está mais rígido ou não. E esse Baveno 7 que está escrito aqui, Baveno, esse consenso de Baveno, é o principal consenso que guia, que normatiza dados sobre hipertensão portal. Tá? E esse sétimo, a última publicação, foi publicada em 2022. Tá? Ele usa bastante, tá? O Baveno 7 usa bastante conceitos de elastografia hepática, tá? Que é justamente porque, assim, se o fígado está rígido, é um fígado patológico. E ele traz os conceitos que existe a doença hepática crônica avançada compensada, que é igual a cirrose compensada, tá? Que é quando o paciente é cirrótico, mas tá ok, não tá com nenhuma complicação. E a gente tem a hipertensão portal clinicamente significativa, que é justamente quando a gente tem aquele gradiente de pressão maior que 10 milímetros de mercúrio, tá? E aí tem uma regrinha um pouco chata, tá? Mas que pode cair na prova de vocês. São conceitos relativamente mais novos, né? Já que eles foram trazidos no Baveno de 2022, mas que começaram a pingar aí um pouco na prova, esses conceitos. É importante que vocês saibam essa regra dos 5, tá? Que esse quilopascal aqui, gente, é a medida da rigidez hepática, tá? Pela elastografia hepática. Quanto maior esse valor em quilopascal, quer dizer que o fígado é mais rígido. Quer dizer, 25 significa que o fígado é mais rígido, então fala mais favor de fibrose, e 5 fala que o fígado é mais molinho, digamos assim, para vocês entenderem melhor, então fala contra a cirrose, tá? Basicamente, essa regra de 5 do Baveno 7 é o seguinte: valores de elastografia hepática com valores menores que 5 kPa é um valor normal, fígado normal. Abaixo de 10, beleza, não é um fígado normal, mas descarta cirrose, tá?
Acima de 15, por outro lado, sugere uma cirrose. Tá? Acima de 25, sugere inclusive que já tem uma hipertensão portal clinicamente significativa. Tá? Então tem uma chance de ter varizes, uma chance de ter ascite, uma chance de ter complicações pela hipertensão portal. Valores abaixo de 15, associados com plaquetas boas, acima de 150 mil, excluem que tem uma hipertensão portal clinicamente significativa. Então, acima de 25 sugere, abaixo de 15 e com plaqueta boa, exclui. De tal forma que abaixo de 20 com plaqueta boa, na verdade, em teoria, você não precisa nem fazer endoscopia para avaliar se esses pacientes têm varizes de esôfago. Por quê? Porque isso, um quilopascal, uma rigidez hepática menor que 20 quilopascais, mais plaquetas acima de 150 mil, são baixíssimos sugestivos de que tem hipertensão portal clinicamente significativa, que tem varizes, tá? Lembrar só que menor que 15, essas plaquetas maiores, já exclui de qualquer forma, mas menor que 20 já é suficiente para não ter que fazer endoscopia. Isso aqui seria, digamos, o mais provável para cair na prova de vocês, essa informação aqui, tá? Isso aqui também pode cair, porque se tiver hipertensão portal clinicamente significativa, já está indicado profilaxia com beta-bloqueador, tá? Então isso também é outra informação importante para vocês. Aqui todas são importantes, mas eu diria que essas duas são mais importantes, tá? Vamos lá então treinar um pouquinho com o SUS Bahia 2021. Homem de 56 anos de idade, dá entrada no pronto-socorro com quadro de aumento do volume abdominal acompanhado de dor. Relata etilismo de destilados diariamente, quer dizer, tem uma ingesta de álcool bem grande, há muitos anos. Não faz uso de medicações, ao exame físico irregular de estado geral, lentificado com asterix, icterícia, quer dizer, é um paciente que está provavelmente cirrótico por álcool, que está com ascite, que está encefalopata, tá? Que está com o 378, talvez seja até com infecção, pode até estar com infecção desse líquido acítico, né? Vai saber. Já que está com dor do volume abdominal, seria a nossa principal hipótese, uma peritonite bacteriana espontânea. E aí, ao exame físico, você observa também que tem telangiectasias em tronco, rarefação de pelos e ginecomastia. Ausculta sem alterações, abdômen globoso, com piparote presente e dor à palpação difusa. Em relação aos achados do exame físico, é correto afirmar. Vamos lá, um por um. A presença de telangiectasias indica o aumento da pressão porta acima de 10 milímetros de mercúrio? O que seria aumento acima de 10? Seria hipertensão portal clinicamente significativa. Telangiectasia tem a ver com hipertensão portal? Não, gente. Telangiectasia tem a ver com o quê? Com hiperestrogenismo, com insuficiência hepática. Então, a telangiectasia ela não está relacionada com a hipertensão portal. Então, não pode ser essa alternativa. B. A ginecomastia decorrente do hipoandrogenismo associado ao hiperestrogenismo? Perfeito, né? É por isso que forma a ginecomastia. Então, já marca a letra B. Mas vamos ler as outras. A manobra de Piparote, lembra o que é Piparote? Põe a mão aqui no meio, dá uns petelecos, deixa a mão do outro lado e vai sentir as vibrações. É a mais sensível para avaliar se o paciente apresenta ascite? Não, né? Pensa, você está tocando um tambor aqui. Isso é uma das menos sensíveis. Na verdade, Piparote, você vai identificar ascite mais quando já tem mais de 5 litros de ascite. Vai. A massa 6 móvel, por exemplo, com 1,5 litro mais ou menos você já consegue identificar ascite. E o mais sensível, na verdade, em teoria, seria o toque retal, que até pequenas montas de menos de meio litro, em teoria, você já conseguiria identificar no toque retal a presença da ascite, tá? Então tá errado, porque a Piparote seria das menos sensíveis, mas é uma forma de falar que sim, que tem ascite, tá? Uma ascite volumosa. D. A graduação de icterícia em cruzes tem uma boa acurácia em definir a faixa de nível sério da bilirrubinas. Não tem nenhuma acurácia interobservador, tá? Não tem nenhuma concordância interobservador boa. Chega lá uma pessoa e fala, 2 cruzes, 3 cruzes. Não vai, né, gente? Então, assim, não tem uma boa acurácia em definir o nível sérico. Primeiro que tem variabilidade interobservador, tá certo? E também porque não é tão fidedigno, depende às vezes da cor da esclera do paciente, enfim, do tom de pele do paciente, isso varia um pouquinho, às vezes, a percepção da graduação da icterícia no exame físico, tá? Esse aqui, gente, a gente está quase finalizando, tá, aula? Isso aqui é uma tabelinha de uns conceitos importantes para a gente quando a gente fala de cirrose e de alteração de enzima hepática, tá? Observem que, para a gente falar em quadros agudos, tá, o tempo de evolução é menos de 6 meses. Tá? Então, hepatite aguda grave, insuficiência hepática aguda, seria um tempo de evolução de menos de 6 meses. Quando a gente fala mais de 6 meses, a gente está falando de hepatite crônica. Tá? As enzimas, elas aumentam muito mais na hepatite aguda, mas na hepatite crônica, não necessariamente elas estão alteradas. Tá? Podem alterar, mas geralmente alteram um pouco. Na insuficiência hepática aguda, que já é mais forte, digamos assim, as enzimas podem nem aumentar mais tanto justamente por destruição de hepatócitos. Tá? Na hepatite aguda per si, o NR é menor que 1,5,
tá? Na hepatite aguda grave, o INR é maior que ou igual a 1,5, e na insuficiência hepática aguda também o INR é maior que 1,5. O grande diferencial aqui entre hepatite aguda grave e insuficiência hepática aguda ou fulminante é a presença de encefalopatia, tá? A encefalopatia pode estar presente numa insuficiência hepática aguda fulminante, tá? E isso é um estado bem grave, tá certo? Que inclusive é indicação para transplante hepático, tá? Mas o que eu queria falar mesmo para vocês são desses conceitos aqui embaixo, tá? Cirrose compensada seria aquele paciente com fibrose avançada, mas sem comprometimento funcional. Insuficiência hepática crônica, aquele é quando a gente tem um paciente cirrótico com insuficiência hepática, então aquele com fibrose avançada com comprometimento funcional. Cirrose descompensada é quando a gente tem insuficiência hepática crônica, então um cirrótico que tem insuficiência hepática crônica, quer dizer, tem comprometimento funcional, que teve uma deteriorização aguda da função, tá? E por fim, esse conceito que é um pouco mais recente, que é a insuficiência hepática crônica agudizada, ou ACLF, que é Acute on Chronic Liver Failure, tá? Que é a cirrose descompensada com uma resposta inflamatória exacerbada com falência orgânica, que aí tem uma mortalidade muito maior, tá, gente? Que é um caso bem grave, na verdade, quando a gente tem CLF. A CLF, quer dizer, essa cirrose descompensada, que já tem insuficiência hepática crônica e que tem uma inflamatória exacerbada com falência orgânica, ela tem fatores precipitantes em geral. Tá? Os principais fatores precipitantes são infecções bacterianas ou até fúngicas, na verdade. Hepatite alcoólica, quer dizer, libação alcoólica no paciente. Então, o paciente que já tem uma cirrose alcoólica, por exemplo, se ele continuar bebendo, exagerar, ele pode ter até uma agudização dessa cirrose, tá? Hemorragia digestiva alta, quando a gente tem disfunções orgânicas associadas. Reativações de hepatite, tipo um flare de hepatite B, por exemplo. Ou mesmo, às vezes, um flare de hepatite autoimune, tá? Que o paciente não está tomando remédio direito, por exemplo. Medicamentos, tá? Também podem ser fatores precipitantes para a CLF. E causas um pouco mais raras, outros vírus, como Epstein-Barr, citomegalovírus, herpes simples, varicela zoster, HIV, parvovírus B19. Cirurgias recentes também podem nos compensar o paciente cirrótico, ou às vezes algum fenômeno isquêmico. Tá? Como que a gente classifica a CLF, gente? A CLF a gente tem que avaliar 6 sistemas para a gente definir se tem falência ou não do sistema. A principal definição para uma falência circulatória seria a necessidade de usar um vasopressor. Tá? Usar noradrenalina, tá? Por exemplo, o paciente está precisando de noradrenalina, é porque ele está com deficiência circulatória, tem uma insuficiência de circulação. Tá? A classificação para insuficiência hepática, que no contexto da CLF, seria uma bilirrubina maior que 12. Para distúrbio de coagulação, seria o INR maior que 2,5. Para renal, seria o creatinina maior que 2, tá? Ou necessidade de diálise, tá? Uma creatinina de 1,5 ou 1,9, vou já explicar o que é esse amarelinho. Cerebral, seria encefalopatia hepática 3 ou 4. 1 a 2 entra aí nesse amarelinho, que eu vou já explicar o que é. E respiratório, seria uma relação PF menor que 200, ou uma relação entre saturação e FiO2 menor que 214. Perfeito? E aí a gente classifica o grau da CLF conforme a quantidade de disfunções. Se tiver uma disfunção, grau 1, tá? Então, assim, só que aí tem essa subdivisão, uma A, um B. Uma A é que necessariamente é renal, tá? E um B seria uma disfunção que não é renal, mais uma amarelinha, que é uma creatina entre meio renal, ou uma encefalopatia grau 1, grau 2. Mas assim, aprendam que a CLF grau 1 é uma disfunção orgânica. Grau 2, 2 disfunções orgânicas. Grau 3, 3 ou mais disfunções orgânicas. Sendo que se forem só 3 é 3A, e se forem 4 ou mais é 3B. Mas assim, basicamente é fácil essa regra. Uma disfunção grau 1, 2 disfunções grau 2, 3 ou mais grau 3. Perfeito? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Gente, espero que tenham aproveitado, espero que tenham gostado. E aí no próximo módulo de gastroclínica a gente vai ter muito mais aulas sobre disfunções hepáticas em si, sobre complicações da cirrose, muito mais destrinchado para vocês. Abração, nos vemos nas outras aulas.